estaremos aqui reunidos, como estava em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estava em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Fica de onde a igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, com um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos, como estava em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz do Cristo ressuscitado esteja com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, hoje chegando ao término do tempo pascal, recordamos o dia em que o mistério pascal atingiu a sua plenitude, no dom do Espírito Santo. Somos revestidos da força do Espírito, para sermos testemunha de Cristo ressuscitado. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde Santo Espírito e do céu andai, sua luz um raio, sua luz um raio. Vinde os pobres, doador dos dons, luz dos corações, a nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Preparando o nosso coração para o momento de perdão. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós.
tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade, intercedeu por nós ao Pai. Tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorificar. Glória, 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 glória. Glória a Deus nas alturas, paz na terra seus amados. A voz louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória, 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 glória. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao nosso nome, nossos dons agradecemos. Glória, 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 glória. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, nós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, 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 glória. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, 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 glória. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, e Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória. Glória. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nossa consolação na alegria desta festa, em que iluminas com o fogo do teu amor as comunidades de todos os povos, nações, derrama sobre o universo inteiro o dom generoso do teu Espírito e a realiza agora no coração da Igreja as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar antes das leituras o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, e encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheio de espantos e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos da Galileia? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panflia, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar, e da terra toda a face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar, e da terra toda a face renovar. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renova.
Senhor e sempre. E alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-me agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E na terra toda face renovar. E da terra toda face renovar. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de mistérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um corpo, só um corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dói aos corações, vossos sete dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, enche luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regais, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos sete dons, dai emprego ao forte, uma santa morte, alegria eterna,
vai falar. Aleluia, aleluia. E pelo mundo o evangelho anunciar. Mas como invocarão Aqueles que não creram, e como podem crer? se ainda não ouviram, E como pode ouvir? se não houver quem pregue, E como pregarão? se não forem enviados. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia. E de pelo mundo o evangelho anunciar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não os perdoares, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra o dia de Pentecostes. Aquele dia que ninguém esperava por medo, mas ele se pôs ao centro. Quantas vezes a gente não está nesse medo e esquece que Jesus é o nosso centro? Quantas vezes a gente não tenta fugir e esquece que aquele momento é o momento que Jesus se põe no meio. É o momento que ele nos dá o principal que ele nos deixou, que foi o Espírito. O ensinamento ele já nos deu na palavra, mas o Espírito Santo ele nos deu para conviver conosco, para que a gente tenha o hábito de pedi-lo todos os dias. E nessa palavra onde ele diz: a paz esteja convosco. Ele sempre dizia: ele não dou a paz do mundo, eu dou a minha paz. A paz que Jesus dá nesse momento é aquela paz de você se sentir em paz. Não é aquela paz que a gente vê que o mundo está caindo ao nosso redor e a gente se perturbar. Não. O mundo pode cair ao nosso redor, mas o que ele nos dá é um sinal que ele tem a paz, que ele nos deu a paz, para que a gente perceba que isso é o importante na nossa vida. Quando ele diz: recebei o Espírito, ele quer que nós, assim que acordarmos, dizer uma simples palavra: vamos passar o dia hoje comigo, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Esse pequeno hábito muda por inteiro a nossa vida. E nesse momento de Pentecostes, ele vem nos dar os dons, cada um à sua maneira. Ninguém é igual a ninguém, ninguém tem o mesmo dom que o outro. Seria sem graça se cada um tivesse a mesma coisa, ou todos tivessem a mesma cara. Já pensou vocês todos com minha cara? Não daria certo. Mas cada um à sua maneira, porque ele nos mostrou que cada um é importante da sua forma. Cada um é importante com o seu dom.
o dom de limpar, o dom de cantar, o dom de falar, o dom de acolher. Cada um tem sua experiência com o seu dom. No início, na primeira leitura, ele nos mostra que Deus nos entende e a gente entende Ele mesmo falando em outra língua. Como na leitura vem dizer, quando eles começaram a falar, quando o Espírito repousou neles, eles começaram a falar em línguas, onde todos o escutavam. E não eram pessoas do mesmo lugar, eram pessoas de várias cidades, vários estados, vários países, que falavam de línguas diferentes. Mas quando Deus quer se manifestar no outro, a gente entende da maneira que a gente fala. Como ele vem dizer aqui, eles não são da nossa língua. Como a gente está entendendo? Porque Deus, ele nos mostra quão maravilhoso ele é. E para a gente saber quem ele é, não importa qual língua ele esteja falando. O que importa é a gente escutar com o coração do Espírito. Quando a gente escuta no coração do Espírito, a gente sabe a maneira que Deus está falando com a gente. O Salmo, eu acho o refrão dele muito lindo. Enviai o vosso Espírito, e a terra toda a face renovai. Quando a gente começa a caminhar com o Espírito, a gente começa a mudar os nossos hábitos. O modo de falar, o modo de vestir, o modo até de andar. Quando a gente começa a andar realmente com o Espírito, as pessoas começam a ver sua mudança. Então não foi por acaso que Jesus morreu e nos deu o Espírito no retorno dele. Hoje, o dia de Pentecostes, ele vem nos mostrar os dons. O dom de sabedoria, o dom da esperança. E ele nos faz da inteligência, ele nos faz crer que o amor dele é maior do que essa nossa vida. Quando ele retorna ao céu e nos deixa o Espírito, ele quer dizer que nós podemos ser fortificados na palavra dele. A segunda leitura de Paulo, ele vem nos dizer também que os dons são importantes, mas a gente também tem que ter a ação. A gente também tem que ter o compromisso de ir e buscar as coisas de Deus. Não é só por um acaso que Deus nos deu os dons. É porque Ele nos espera para que possamos doar aquele dom. Porque não adianta eu ter o dom de Deus e guardá-lo. Não adianta eu querer ter o dom, um dom de cura, e botar ele dentro de uma caixinha, dentro de casa, junto comigo. Então, eu tenho que ir. Ele nos deu os dons para ir. Vão. Não foi vão, recebam e fiquem. Não, ele receba e vão. A quem vocês perdoarem, serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem, serão retidos. Então, tenham o hábito de ir e também se confessarem. Nunca deixe esse hábito. Amém? Amém. Creio. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, tendo recebido o Espírito de filhos, entreguemos ao Pai com toda confiança as nossas preces. A cada prece, digamos: o Senhor manda sobre nós teu espírito de amor. O Senhor manda sobre nós teu espírito de amor. Ilumina todas as igrejas com a luz do teu espírito. Guia os passos de todos os povos nos caminhos da paz, te pedimos. Ó Senhor, manda sobre nós teu espírito de amor. Cura os doentes, consola os que sofrem e dá esperança aos desanimados, te pedimos. Ó Senhor, manda sobre nós teu espírito de amor. Acende em todos nós o dom de falar a língua da justiça e do amor, te pedimos. Ó Senhor, manda sobre nós teu espírito de amor. Desperta em todos os missionários o espírito de doação, de entrega e de confiança no ressuscitado, te pedimos. Ó Senhor, manda sobre nós o teu espírito de amor. Dá a vida eterna aos que já partiram desta vida e a nós a esperança da ressurreição, te pedimos. Ó Senhor, manda sobre nós teu espírito de amor. Alguém tem alguma prece da comunidade? Gratidão pelo novenário, né? Que Deus abençoe vocês e abençoe toda a comunidade. Ó Senhor, manda sobre nós teu espírito de amor. Atende às nossas preces e guia-nos em teus caminhos. Tu que és irmão e nosso Salvador. Amém. Ó Pai, que pelo Espírito das vidas santidade a toda criatura recebe que te agrade a oferta que trazemos, o nosso vinho e pão, o esforço que fizemos e dom da tua mão. Transforma a nossa oferta no dom do Filho teu e os passos do teu povo em luz que se acender. Ó Pai, que pelo Espírito em rios de água viva transforma a nossa sede, recebem sem esquiva a oferta que trazemos, o nosso vinho e pão,
O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Demos graça ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Ó Deus, bondoso e fiel, é muito bom te louvar em todo o tempo e lugar, especialmente neste dia solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolada. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Para realizar plenamente a obra da Páscoa de Jesus, derramaste sobre teu filho e filhas o Espírito Santo, o prometido, o Consolador. E ele que, desde o nascimento da Igreja, sustenta as comunidades do mundo inteiro e reúne num só fé a diversidade das raças, línguas e culturas. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Relembrando de Jesus que muitas vezes reuniu-se com os seus para comer e beber, revelando o que teu reino havia chegado, nós também nos alegramos com com ele em nossa mesa. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Derrama sobre nós teu Espírito e recebe o louvor de todo o universo e de todas as pessoas que te buscam. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Como o Pai me enviou, também eu vos envio, nos disse Jesus. Rezamos com as palavras que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim disse Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Provem e vejam como o Senhor é bom. Feliz quem encontra nele o seu refúgio e a sua segurança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que creis em minha morada, mas eu uma só palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão
Ó Deus, energia do universo, que nos alegrastes com os 50 dias de Páscoa e nos animastes com a força do teu Espírito. Dai-nos a graça de sermos conduzidos pelo mesmo amor generoso e pela força da salvação derramada sobre os primeiros discípulos e discípulas, no dia de Pentecostes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, na noite da vigília pascal, aclamemos com Cristo nossa luz e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nesses 50 dias. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o término da Páscoa, o círio é apagado e nós nos tornemos a luz de Cristo para iluminar os irmãos e irmãs. Demos graças a Deus. Dignai-vos, ó Cristo, acender a nossa lâmpada da fé, em que em vosso templo refujam constante, alimentadas por vós, que sois a luz eterna, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Que essa luz que seja apagada agora, seja acesa em cada um de vocês. Que o Espírito Santo desça sobre cada um, como naquele dia de Pentecostes, o Senhor nos deu. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Avisos da comunidade.